Nascida Lucy Faye Lessor, no Texas, Estados Unidos, em uma data que pode não ser a mesma de seu registro, Johan já chega ao mundo com uma infância precária e cheia de dificuldades. A instabilidade financeira de sua família não permitiu que ela ultrapassasse o ensino médio e o seu sonho de ser dançarina quase foi enterrado por causa de um grave acidente que sofreu ao cortar o pé em uma garrafa quebrada de leite. Mesmo morando em um lugar sem nenhuma expectativa de crescimento pessoal ou profissional, ela não desistiu do sonho americano. E o que transformou Johan em uma lenda do cinema, você vai ficar sabendo em instantes. Eu sou Daniel Pinheiro e este é o Película Podcast. Após a vinheta, eu vou te contar um pouco mais sobre a vida da divina ou diabólica Joan Crawford. Ao final dessa história, você me conta aqui nos comentários em qual lado ela deve ficar. Eu volto em 15 segundos. Perseguir um sonho não é fácil, e o início de toda a carreira é bem árduo. Crawford consegue trabalho e vai dançar em espetáculos de teatro, e posteriormente surgem seus primeiros papéis como atriz, mesmo sendo bem medíocres e pequenos. Os primeiros anos lhe trouxeram muita frustração, e para dar a volta por cima, ela começa a frequentar bailes de jazz e charleston, as danças mais populares entre as estrelas de sua época. E ela se torna a melindrosa mais comentada do meio artístico, uma forma de se autopromover e ganhar mais notoriedade, já que grandes oportunidades lhe foram negadas. No início da década de 40, sua carreira começa a melhorar, com o drama Alma em Suplício, pela qual recebeu o Oscar de melhor atriz. Foi nesta mesma época em que ela adotou Christina, sua primeira filha, por meios não muito legais, já que ela era mãe solteira e o estado da Califórnia não permitia. Mas nada que um contato com a máfia de Las Vegas para acelerar este processo não pudesse dar um jeito. Christina não foi a única criança adotada. Christopher e as gêmeas Cat e Cynthia chegaram pouco tempo depois para formar uma família bem ao estilo American Way of Life. Embora Christina jure que as outras adoções foram realizadas para melhorar a sua imagem com a mídia, sem o menor laço afetivo. Relatos como esse, onde enxergamos uma criança completamente na defensiva, estão em Mamãezinha Querida, uma autobiografia de Christina, onde ela fala sobre abusos, agressões e festas de aniversários que pareciam verdadeiros espetáculos de circo, e que ela nem conhecia os seus convidados, já que eles faziam parte da listinha particular de interesses pessoais de sua mãe. A atriz que acompanhou a transição do cinema mudo para o falado, que foi a mais famosa e glamurosa nesta época de mudanças importantes na indústria e que já tinha ganhado o Oscar, também provou o sabor do fracasso. Apesar desta fase ruim, ela ainda é duramente rotulada pela crítica e, posteriormente, conhece o seu terceiro marido. E como isso aconteceu, você vai descobrir a seguir. Mesmo sendo eleita como a rainha dos filmes pela revista Life, o declínio em sua carreira começa bem antes dela se tornar mãe. Seus filmes já não lucravam como antes, até ela estrelar A Última Conquista, que foi sucesso absoluto de 1937. E depois deste trabalho, ela recebe o rótulo de veneno de bilheteria. Alfred Steele foi seu último e mais famoso marido depois de 2 casamentos. Eles haviam se conhecido em uma festa em 1950, e 4 anos após, se reencontram mais uma vez em outra festa, e em muito pouco tempo depois, eles se casaram.
Alfred havia se tornado presidente da Pepsi e Johan viajou inúmeras vezes em nome da empresa para fins comerciais, enquanto esteve casada com ele. No mundo dos negócios, o que não falta é sujeira. E após a morte de Steele em 1959, de ataque cardíaco, a companhia entra em contato com ela e informa, da forma mais descartável possível, de que os seus serviços não eram mais necessários. Mas o que eles não sabiam é que Crawford tinha uma carta na manga, e ela imediatamente expõe a empresa para uma famosa coluna de fofocas, onde ela não poupa detalhes desse desligamento, provando ser de cunho hostil. No início dos anos 60, com a carreira em declínio, ela recebe o roteiro de Robert Aldrich, um diretor de Hollywood que queria vê-la em um dos papéis principais de sua adaptação do romance homônimo de Henry Farrell, intitulado como O que Terá Acontecido a Baby Jane. O passado volta mais uma vez à sua vida e ela volta a ser a sua própria agente de publicidade. Aceita o papel e sugere a Aldrich que Bette Davis trabalhasse com ela neste longa. Bette acaba aceitando o convite. Embora elas fossem brigadas e se detestassem, isso alimenta ainda mais a língua afiada dos fofoqueiros de coluna de celebridades de Hollywood. Mesmo eu acreditando que elas não fossem tão inimigas assim. Inteligentes e veteranas que eram, usaram isso a seu favor para alavancar suas carreiras e um burburinho ajudaria e muito na promoção do filme. Why? Doing what? Making me afraid to eat? Trying to make me starve? Blanche Hudson, sua personagem nesta trama, trouxe novos ares para sua carreira, mas foi Davis que foi indicada ao Oscar de melhor atriz, e isso a deixou muito enfurecida. Para não se sentir por baixo, ela entrou em contato com as demais atrizes indicadas ao prêmio, afirmando que ficaria muito feliz em receber a estatueta em seu nome se alguma delas não pudesse comparecer. Na noite da premiação, Johan e Bette estavam nos bastidores assistindo à cerimônia, e a atriz vencedora, Anne Bancroft, por O Milagre de Anne Sullivan, não compareceu, o que fez com que Johan fosse receber o prêmio em seu lugar. E mais uma vez se inicia uma guerra de egos, e Bette Davis grita para os quatro ventos que Johan havia feito campanha contra Anne e os seus filmes. Mas Crawford sempre negou essas acusações. There are 3 reasons why I deserve this award. Arthur Penn, Bill Gibson, Fred Quote. Unquote. Thank you. Ela sempre lutou para que sua carreira não oscilasse entre o sucesso e o fracasso, mesmo sendo excluída de diversos papéis devido ao etarismo. A sua maré de azar não passava, e de repente ela é informada de que há um filme seu circulando pela cidade, mas não um filme qualquer, e sim o seu fantasma mais assustador do passado, chamado Velvet Lips, onde continham imagens em que ela supostamente estava fazendo sexo nas cenas. Rita Hooper, uma amiga e colunista de fofocas, foi quem a informou sobre a notícia, e ela mesma, sua amiga, não pensou 2 vezes antes de espalhar essa história por toda Hollywood. Crawford ficou arrasada, deprimida e contratou fixers, uma espécie de capangas que limpavam a barra de celebridades em apuros, para comprar este filme e descartá-lo, mesmo que para isso um alto valor fosse desembolsado. A MGM, estúdio que a tinha como contratada, entrou no meio dessa história, alegando
que não era ela que estava participando das filmagens, e isso abafou um pouco as fofocas espalhadas que atrapalharam a sua carreira por muitos anos. Há uma grande suspeita de que Hall, seu irmão, frustrado por não conseguir ter sucesso como ator, estava por trás disso tudo como chantagista. No ano de 1964, ela foi convidada mais uma vez para estrelar com Davis o longa Com a Maldade na Alma, mas ela desiste do papel por acusar Betty de assédio profissional durante as gravações deste filme, e logo em seguida dá entrada em um hospital, onde fica internada por um longo período. Acusações nesta mesma época não faltaram para afirmar que ela estava fingindo estar doente. O diretor foi o mesmo, o Aldrich, e ele teve que substituí-la por Olivia de Havilland. E ela descobre isso pelo rádio, o que a deixa arrasada e rancorosa pelo acontecido. Mais tarde, ela vai a público afirmar que o diretor era vil, que amava coisas feias e más. E ele, de imediato, rebate dizendo que se a carapuça serve, era para ser usada, e por isso ele amava a senhorita Crawford. Embora a adaptação de Mamãezinha Querida, uma obra-prima de 81 para o cinema, e a minissérie Feud de Ryan Murphy foque mais em suas fraquezas do que em suas virtudes, é inegável que mesmo que com críticas negativas, rótulos cruéis e julgamentos de caráter, nada disso foi o bastante para impedir que ela se mostrasse grande em suas atuações. Fogueira de Paixões, de 1947, e Precipícios da Alma, de 1953, são exemplos dos inúmeros trabalhos que lhe renderam prêmios de melhor atriz. Isso entre outros, desde a década de 40 até 60. Também é inegável que, em meio a tantos contratempos e dificuldades impostos em sua vida, desde a sua infância, Crawford não desistiu dos seus sonhos, mesmo que para isso ela tivesse que ser diabólica para enfrentar as suas adversidades. Julgá-la não seria o mais correto, afinal, como já dizia Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Divas e lendas não nascem, se tornam porque alguém a colocou neste pedestal. E com Johan foi diferente, porque ela decidiu se tornar uma lenda, uma diva, por seus méritos. Sendo questionados ou não, a transformaram, mesmo sendo um ser humano com uma lista incontável de defeitos, em uma das atrizes mais importantes da sua época. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste episódio, e obrigado pela sua audiência. A repercussão sobre o último episódio, onde eu falo sobre a atriz Faye Dunaway, foi imensa, sinal de que vocês estão gostando. Então nada melhor do que linkar este episódio ao anterior. Tem acesso a conteúdos exclusivos a partir de R$ 5,00 acessando o apoia.se/película. Agora teremos um quadro novo, onde toda sexta-feira você fica por dentro do filme da semana. Siga as nossas redes sociais. O link está aqui na descrição. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau.